Right now on social media, it claims to show an ancient Mayan sculpture that looks suspiciously like Batman. Heróis e vilões. Todos eles são baseados em antigos deuses. Isso é o que você verá nesse vídeo. Camazotz, o deus maia. Um herói sombrio que cativa muitos fãs. Camazotz, meaning death bat in the Quiché, Mayan language of Guatemala, originated deep in Mesoamerican mythology as a dangerous cave-dwelling bat O creature. deus maia, inspirando a criação de heróis e vilões, vampiros e lendas. O falso deus contra o anticristo. Exatamente isso que representa Batman vs Superman. E uma fusão de Batman e Coringa. A dualidade representada por um deus pagão. Com orelhas pontudas e uma máscara, esse deus era cultuado há 2.500 anos. 2.500 anos antes da DC Comics sequer existir. As pessoas já cultuavam um homem vestindo uma cabeça de morcego que vivia da noite e uma capa que formava asas. Mas esse não era o super-herói. Ele era um deus ligado à morte e a sacrifícios. Camazotz, o deus morcego dos maias. Seu nome significa morcego da morte, pois seus atributos remetem a características do mundo das sombras, da noite e da escuridão. Embora muito se pareça com o nosso homem-morcego, muitos acreditam que não há indícios reais de que os criadores do Batman teriam se inspirado na mitologia mexicana. The iconic character first appeared in comic books back in 1939, but did creators Bob Kane and Bill Finger have some ancient inspiration? No, they did not. It's fiction. This picture shows a piece of art created for an exhibit at the Mexican Museum of Design in 2014. Interestingly, a bat god named Camazotz has been found in Mayan mythology. But as you can see, it looks nothing like the Batman character created 2,500 years later. Exatamente como diz a repórter, a estátua foi criada depois. O Homem de Ferro, baseado em Jack Parsons, assim como o Capitão América, foi criado para que os exércitos americanos tivessem uma inspiração para a guerra. Assim, os jovens se alistavam cerca de 10 vezes mais após a criação do Capitão América. Camazotz, um morcego gigante, representado por vampiros pela noite. A simbologia oculta dos morcegos, para muitas religiões, representa o vampirismo espiritual, como seres psíquicos que sugam a sua energia. Muitos ligam isso aos obsessores. A verdade é que essa estátua realmente foi criada em 2014, e o que ela representa? A fusão clara de Batman e Camazotz. Por isso não restam dúvidas. Batman foi criado com base no deus Camazotz. E essa estátua é apenas uma homenagem, confirmando também sua fonte de inspiração. Observe à direita a verdadeira aparência de Camazotz, comprovando que Batman, na verdade, é um deus pagão. E essa estátua mostra descaradamente a comprovação dos fatos. Camazotz é apenas mais um de centenas de deuses representados hoje como heróis.
há cerca de 2.500 anos atrás. E mesmo antes de a DC Comics nos apresentar o Batman, os antigos maias adoravam Camazotz, um deus antigo que tinha o corpo de uma pessoa e a cabeça de um morcego. Muitas coisas que pensamos terem se originado nos últimos tempos são cópias reais de fontes muito mais antigas. Há muitas evidências de tais casos ao longo da história. Mas você sabia que há milhares de anos, os antigos maias adoravam um deus que tinha um corpo de uma pessoa e a cabeça de um morcego. A criatura tinha orelhas pontudas e era referida pelos antigos maias como Camazotz. Curiosamente, essa descrição pode parecer muito semelhante a um personagem que a maioria de nós conhece, vendo em filmes, séries e histórias em quadrinhos. Seu nome é Batman. Batman não é o único homem morcego. Você adivinhou? As origens de Batman podem, de certa forma, remontar a uma civilização há muito perdida que existia no México moderno. Antes que a DC Comics inventasse o Batman, havia Camazotz, uma misteriosa divindade pré-hispânica que o simbolizava a noite, a morte e o sacrifício. Ele era muito popular entre os antigos maias, e sua descrição é muito semelhante ao nosso Batman moderno, mas não há muito sobre ele na internet. De fato, a maioria dos detalhes que descrevem Camazotz pode ser rastreada até o povo, ou o livro da comunidade. As suas origens. Camazotz ou Camazotz é um personagem relativamente desconhecido por nós. O antigo deus maia é considerado o deus assassino dos morcegos. As representações de Camazotz podem ser encontradas no Museu de Copán, em Honduras, embora a descrição sobre ele possa ser encontrado também em alguns códices maias. A antiga divindade foi apelidada do Mestre dos Mistérios, da Vida e da Morte. Camazotz vem de duas antigas palavras maias, Quiche, Cami, que significa morte, e Sotz, que é traduzido como morcego. O culto de Camazotz remonta a cerca de 200 a.C. e acredita-se que tenha começado entre os zapotecas de Oaxaca, no México, que adoravam um monstro antropomórfico com o corpo de um homem e a cabeça de um morcego. O morcego estava associado à noite, morte e sacrifício. Camazotz acabou encontrando seu lugar entre o panteão dos Quiches, uma tribo maia que vivia nas selvas do que hoje é Guatemala e Honduras. O Quiche rapidamente identificou o deus morcego com seu deus, Tzotzil-Araxamalcan, que é o deus do fogo. Alguns estudiosos até acreditam que o mito em torno do Camazotz foi muito além da terra dos antigos maias, à medida que histórias de seres semelhantes se espalharam pela Guatemala e até no Brasil. Destaque: foi em 2014. Quando a Warner Bros. Reuniu até 30 artistas para reinterpretar a aparência de Batman no 75º aniversário. Houve alguns resultados, mas uma delas foi uma peça impressionante feita por Christian Pacheco, dono de uma agência de design em Yucatán. Na verdade, foram seus exemplos que mais se destacaram. Com sua peça, Pacheco lembrou a todos que a DC Comics não foi a primeira a realmente ter seu próprio Batman. O projeto de Pacheco deu a ideia para muitas pessoas que o primeiro homem morcego pode ser rastreado até os antigos maias, mais de 2.500 anos atrás. Você pode ver mais imagens de sua versão, se o Batman foi um deus maia, em sua galeria no Behance. O livro da comunidade e o Camazotz. Se dermos uma olhada no Popovo, encontraremos algumas descrições desse deus mítico. O Popovo, o livro do conselho ou livro da comunidade, é uma compilação de narrativas míticas, lendárias e históricas do Quiche, o povo maia que habita Guatemala moderna. O livro, de grande valor histórico e espiritual, foi chamado livro sagrado ou a Bíblia do Quiche Maia. No Popovo, Camazotz era um nome comum que fazia referência aos monstros de morcego que os heróis gêmeos maias Unapu e Xpalanque encontraram durante seus julgamentos no submundo de Xibalbá. Templos.
Verificou-se que os templos em forma de ferradura na Lua foram dedicados à adoração do deus dos morcegos. Seus altares eram feitos de ouro puro e orientados para o Oriente. Acreditava-se que o deus dos morcegos tinha o poder de curar qualquer doença, mas também o poder de cortar o cordão divino da vida que une o corpo à alma. Os sacerdotes da Lua invocaram o deus dos morcegos quando pediram saúde. Em 2500 antes da DC Comics sequer existir, as pessoas já cultuavam um homem vestindo uma cabeça de morcego que vivia da noite com orelhas pontudas e uma capa que formava asas. Entretanto, mais do que um super-herói sem poderes, esse era um deus ligado à morte e aos sacrifícios. Trata-se de Camazotz, o deus morcego dos maias. Seu nome significa morcego da morte, pois seus atributos remetem a características do mundo das sombras, da noite e da escuridão. Embora muito se pareça com o Homem-Morcego, há indícios de que os criadores do Batman teriam se inspirado na mitologia mexicana para criarem o alter ego do Bruce Wayne. Camazotz era associado a um deus assassino. Nas poucas descrições conhecidas, representações em pedra, alguns códices maias e o livro Popol Vuh, ele é associado a uma criatura da noite, o mestre dos mistérios que ataca aqueles que invadem o submundo. Seu culto remete a 200 anos antes de Cristo, provavelmente entre os zapotecas de Oaxaca, cuja cultura material já apresenta um deus híbrido entre homem e morcego e onde o animal já é associado à noite e ao ato sacrificial. Depois, a figura será apropriada pelo Panteão Quiche, comunidade maia guatemalteca, que aproximou Camazotz ao deus Xotzallarra Xamalcan, associado ao fogo. Os templos para sua adoração em formato de ferradura e apontados ao oriente possuíam altares feitos de ouro em que se cultuava o deus e o seu poder de poder curar qualquer doença e cortar facilmente o fio da vida, que nos conecta com nossas almas. Uma das principais obras conhecidas dos maias, o Popol Vuh, uma narrativa mística dos ciclos do tempo, permeada de mitologias, conselhos éticos e descrições da comunidade, descreve Camazotz e sua ligação com o mundo sombrio das profundezas, o Xibalbá. Nele, Camazotz é um nome associado aos monstros em forma de morcegos encontrados pelos gêmeos Unampu e Ixbalanque em sua travessia e julgamento no submundo. Lá, os gêmeos são atacados por morcegos monstruosos, acompanhados pela figura de um homem-morcego chamado Camazotz. Um culto de seguidores da criatura começou entre os índios zapotecas de Oaxaca, no México, e a figura foi posteriormente adotada no panteão da tribo Quiche Maia, e as lendas do deus morcego foram registradas na literatura maia. No Popol Vuh, Xotzillarra era o nome de uma caverna habitada pelo Camazotz, um monstro com corpo humanoide, a cabeça de um morcego e um nariz que lembrava uma faca de sílex. Acreditava-se que o monstro atacava suas vítimas no pescoço para decapitá-las. No Popol Vuh está registrado que essa criatura decapitou o herói maia Unampu. Camazotz é também um dos 4 animais demônios responsável pela destruição da humanidade durante a Era do Primeiro Sol. Demônios e monstros parecidos com morcegos são comuns na América do Sul e na América Central. Outro exemplo é o Xonxon, no Peru e no Chile, que acredita-se ter sido criado quando um feiticeiro conhecido como Cacu realizou um ritual mágico fazendo com que sua própria cabeça fosse cortada e criasse orelhas gigantes e garras da morte. As orelhas gigantes, então, tornam-se asas. Essa onipresença de lendas de monstros morcegos gigantes leva muitos arqueólogos a propor que os monstros têm uma base em encontros com um animal real, como o morcego vampiro. O morcego vampiro é favorecido por causa de sua associação histórica com derramamento de sangue e sacrifício. No início dos anos 1950, um casal brasileiro alegou ter encontrado uma criatura parecida com um morcego no mesmo vale em que os fósseis do D. Drácula foram encontrados no Brasil. Outro incidente ocorreu em 1975, quando um surto de mutilações de animais atingiu Porto Rico. Um fazendeiro disse que foi repetidamente atacado por 2 criaturas cinzas parecidas com pássaros. Essas criaturas também foram vistas por outras pessoas durante o surto de mutilação. Outro avistamento ocorreu em meados na década de 1970 no Texas, quando um fazendeiro afirmou que havia encontrado morcegos carecas ou criaturas semelhantes a pterossauros com bicos curtos e rostos semelhantes a gorilas.
Já em 2019, os fãs estão comemorando o 80º aniversário do herói da DC, o Batman. Em 2014, um designer mexicano, Christian Pacheco, inspirado na confluência entre o mito maia e a figura do herói morcego, criou uma nova roupa ao herói que chamou a atenção nas redes sociais. Nela, Pacheco lembrou ao mundo que Batman não foi o primeiro homem morcego do mundo, relembrando a todos o Camazotz mexicano e suas semelhanças com o herói. Como já é conhecido por muitos, lendo as escrituras, descobrimos que os anjos caídos, os Anunnaki, geraram filhos com mulheres e também criaram monstros híbridos, meio homem, meio animais. Parece ser o caso do deus morcego que inspirou o Batman. Portanto, não devemos nos envolver com mitologias demoníacas que permeiam Hollywood e as histórias em quadrinhos do universo da Marvel e da DC Comics. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar em suas redes sociais. Boa noite, nação! Hoje, no Fatos Histórias, nós estaremos abordando um assunto muito polêmico e, ao mesmo tempo, importante. Graças a nossas pesquisas sobre os incas, maias e astecas, você lembra dos incas, maias e astecas que nós estamos fazendo para vocês? Pois é, nação. Muitas informações, muitas coisas que vocês conhecem nessa vida temporal, que está em filmes, que está em programas, na verdade, remonta os incas, maias e astecas, inclusive o próprio personagem do Batman. E esse vídeo aqui, ele vai ser um caminho, porque nós vamos começar a falar da história do Brasil, dos incas, dos astecas, dos maias e dos incas. Eu gosto de falar bem na ordem. Eu não gosto de falar incas, maias, astecas, não. Eu gosto de falar astecas, maias e incas. Por quê? Porque os primeiros a serem descobertos aqui na América foram os astecas, pelos espanhóis, que foram os mesmos que depois descobriram os maias e depois os incas. E a história dos astecas, maias e incas é interessante você saber o que aconteceu antes deles, quem eles eram antes deles serem astecas, maias e incas, quem eram eles naquele momento em que os espanhóis entram na América e quem são eles nos dias de hoje. Por isso que eu falo, a história, nação, a pessoa que lida com a história do Brasil, ela tem que ter uma mobilidade histórica. Ela tem que ter, na verdade, uma imersão nesse nicho de informação, porque nós vamos estar mexendo com coisa séria. E de mentira já basta o sistema, lógico, né? E olha só que interessante. Você já deve ter visto o filme do Batman. E no filme do Batman tem o Coringa. Tem outros personagens, mas hoje eu quero focar somente no Coringa. Cada personagem tem a sua história. E cada história, eu te garanto, não é uma lenda. Embora o filme do Batman pareça ser, mas não é uma lenda. Ela vai muito mais além disso do que eles tentam te esconder nas entrelinhas de cada filme desse que o Batman está ali diante do seu arco inimigo, o Coringa. Você já deve ter, talvez, se perguntado assim, poxa, por que o Coringa não mata o Batman? Não é verdade? Por que o Batman não mata o Coringa? O que tem por detrás da história do Coringa? Que toda vez quando o Batman tem a oportunidade de eliminar ele, o Batman não elimina. E porque também, todas as vezes que o Coringa tem a oportunidade de liquidar o Batman, o Coringa solta uma charadinha, né? Porque tem um charada também, né? Você lembra do charada? Pois é. Meu amigo, o Coringa, ele não leva a sério na hora que vai matar o Batman. Porque o Coringa sabe que o Batman nunca vai conseguir matá-lo.
E o Batman, por sua vez, ele não sabe, na verdade, quem é o Coringa na íntegra, mas ele sente uma energia que quando ele vai matar o Coringa, ele não consegue. É claro que o que eu vou falar para você aqui está dentro de espólios internacionais, em sites em inglês, em sites americanos, em sites franceses, mas eu acredito que deva ter alguma coisa ainda nos sites na língua portuguesa. Quando eu acabar de fazer esse vídeo, com certeza você vai querer ir atrás da informação, até para saber se o que nós estamos falando aqui é correto. Mas eu vou dizer para você que nem todos sabem disso. Se você pesquisar sobre Coringa e Batman, nem todos têm esse make-off do que nós vamos tratar aqui para você. A pergunta é, por que Batman ele não consegue eliminar o Coringa? Qual é a mensagem que o filme ele quer passar para você? Qual a mensagem que o filme ele quer passar para você? Imagina. Qual a mensagem que o filme ele pretende passar para a humanidade toda vez quando o Batman está diante do Coringa ou Coringa diante do Batman e os dois não conseguem se eliminar? Você nunca se perguntou? Edson, eu nem gosto muito do filme de Batman, mas depois que você pegar essa informação, você vai ficar de cabelo em pé. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Batman, ele não consegue matar o Coringa por uma seguinte questão. Existe algo oculto no filme, diabólico, macabro, e que, segundo alguns diretores do filme, inclusive o próprio Coringa morre de forma misteriosa na vida real, que eles não querem que chegue ao público através de um detalhe da Área 51, que também nós vamos estar fazendo vídeo mostrando para vocês com exclusividade. Mas vamos até aqui. A pergunta é essa: por que o Batman ele não mata o Coringa? E por que o Coringa também não mata o Batman? Olha que informação terrível. Toda vez que o Coringa ele vem contra o Batman, e toda vez que o Batman vem contra o Coringa, meu amigo, parece que existe algo no meio dos dois que nunca os dois vão ser destruídos um pelo outro. E tudo isso tem a ver com a mãe do Batman. Você sabe a história da mãe do Batman, dos pais do Batman? Eu vou contar para você a história rapidinho. Se você já sabe, já viu o filme, beleza, já leu nos gibis, show. Mas eu vou contar que talvez tenha alguém que não viu. Eu vou contar rapidinho para você e depois vou te revelar o porquê que o Batman não mata o Coringa e por que o Coringa não mata o Batman e o que a mãe dele tem a ver com esta situação. Uma vez os pais do Batman levaram ele num teatro para ver uma peça. E nessa peça havia ali vários morcegos. E aquele menino, o Batman, quando era pequeno, ele tinha muito medo de morcego. E ali estava com muito medo, ele não queria mais ficar naquele teatro. E ele pede o pai e a mãe para vir embora. Na verdade, era um cinema, né? É que na época se chamava teatro, tá, pessoal? Não era teatro na época, depois que
eles jogam o cinema para diferenciar. Mas aí o filho pede para o pai e a mãe para sair. Não, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Então os pais saem antes de acabar. O que tornaria aquele momento muito perigoso, porque na hora que eles iriam sair daquele teatro ou daquele cinema, a rua estava vazia, cheia de bandido, perigoso. Se ele saísse quando acabasse a sessão, não teria acontecido aquilo. Os pais não teriam tomado tiro e não teriam morrido naquele momento. Mas o que ocorreu? Ocorreu que a Martha Weiner e o seu pai, senhor Weiner, ele sai antes de acabar a sessão. E do lado de fora tem um homem que quer assaltar eles e acaba matando o pai e a mãe. E o pai e a mãe morrem. Ok. O filme segue, não vou contar o filme para você, porque você já sabe o restante. O que me importa é você entender essa parte aqui. Que o pai e a mãe, eles morrem porque o filho quis ir embora fora do horário e naquele momento era perigoso porque não tinha ninguém na rua. Então, acaba que eles morrem. Obrigado Em Busca da Verdade por ajudar o nosso canal, nosso chat. Rumo a Sião. Muito bem. E essa mãe do Batman, a senhora Martha Weiner, ela vai para o plano astral. Agora tem a história que corre nos bastidores. Ela não aceita ter morrido. E ela culpa no astral o filho que, por causa dele ter saído antes de acabar a sessão, acontece aquela tragédia. Porque se o filho não fica naquela penúria de que eu quero ir embora, os pais talvez não teriam morrido, porque eles iam sair com muita gente, porque a rua enchia de novo, porque todo mundo estava naquele momento dentro do lugar vendo a sessão. Então, quer dizer, se o filho não quisesse ir embora naquela hora, talvez eles não teriam morrido da forma que morreram. E a mãe, a dona Martha, a Martha Weiner, ela fica muito, muito, muito chateada no astral, como uma alma penada que não aceita essa morte. E aí ela volta para dar uma lição no teu filho. E ela volta dentro de um corpo de um ser chamado Coringa. Então o Coringa do filme Batman é a própria mãe dele, que volta ali reencarnada no filme para simplesmente dar uma lição no filho. Então toda vez que você vê no filme a imagem do Coringa e Batman, repara que o Coringa fala muitas coisas meio que sem sentido para o Batman. O Batman não consegue entender por que o Coringa ele é tão sarcástico. Ele não consegue entender isso. E o Batman não consegue entender porque o Coringa também não mata ele nas oportunidades que ele teria para matá-lo. E o Batman também não consegue entender por que ele não mata o Coringa, devido a uma força que é muito maior do que ele mesmo. E ele poderia fazer isso com muita facilidade, mas ele não consegue fazer. E por que o filme colocou essa ocultação e só agora, nos bastidores de Hollywood, eles estão revelando que a Martha, a mãe do Batman, é o próprio Coringa, que o Batman não consegue matar, porque uma força materna impede o Batman de fazer aquilo. Esse filme do Batman
Você vai saber nos próximos vídeos, nas próximas lives, de onde saiu o Batman. Essa história é real. Por que os astecas tinham a imagem de um deus com o mesmo formato do Batman que você conhece hoje? Porque os morcegos. Porque Marta, ela é o próprio Coringa. E por que essa história, nos bastidores, ela é extremamente ocultada do público? Assim como o filme do Chaves, que se passa dentro de um plano astral, o mesmo plano que Marta estava. Olha que interessante. Você já viu o filme do Chaves? Que tem o Chaves, Chiquinha, Seu Madruga. Bom, você já sabe que foi revelado nos bastidores o make-off desse filme. E nesse make-off é mostrado ali que também o Chaves, a turma do Chaves, ocorre no plano astral, onde todos estão mortos. E por isso que todos os episódios se repete certas cenas, como, por exemplo, o senhor aceita um copo, uma xícara de chá? Eu vim lhe trazer essas humildes flores. A dona Florinda bate direto no Seu Madruga. Seu Madruga desconta direto no Chaves. Você, por acaso, nunca reparou e já buscou nos bastidores que o único ser vivo é o carteiro, Jaiminho, que vem com a bicicleta, como se fosse um médio trazendo informações da Terra, e ele traz essa informação para o mundo dos mortos. E o mundo dos mortos manda informação para os seus familiares na Terra. Se você não viu Chaves ainda, não percebeu essa informação, essa metáfora do carteiro Jaiminho, você vai reparar que também é um filme que se dá no plano astral. Tem outros também que nós vamos mostrar o plano astral para você, nítido na televisão. Mas para não ficar muito grande, não fazer muita confusão, vamos se ater aqui. Aonde Marta estava é exatamente aonde também está a turma do Chaves e todas as pessoas que morreram, mas que não aceitaram a morte e da forma que eles saíram da Terra. Claro que talvez você está se perguntando, mas o que tem a ver tudo que você fala no Fatos e História e no canal Último Dias com esta informação, Edson? É que esta história ela também é baseada em fatos reais, que já ocorreu na época dos anos, vamos dizer assim, do meado do século XV, quando os espanhóis invadiram a América e, através de Montezuma, ele passa uma história para Cortés, o espanhol, logo quando a América foi descoberta, que conta a história do astral, principalmente no livro de Acacor, aonde eles querem entrar nessa cidade, aonde tem uma porta para o astral, e aonde eles imaginam que eles, encontrando a porta do astral, eles vão poder encontrar a imortalidade da alma. Então, fique ligado nos próximos vídeos, na próxima live que nós vamos trazer para vocês, com exclusividade. E essa live, ela vai estar dentro da playlist chamado Histórias Cinematográficas, porque tem muitos filmes que vão ajudar todos nós a montar um grande quebra-cabeça. Eu vou voltar a falar do Batman, do Coringa e da Martha Rainer quando nós fizemos as lives sobre o plano astral, e vai ter também, já estamos preparando as playlists do plano astral, do plano etéreo, do plano celestial, do plano terreno e do plano das sombras para você. Você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu de uma forma gostosa, de uma forma legal. Vai ter a participação do Igrejildo, vai ter a participação em algumas... Claro, Igrejildo vai entrar não para tirar o peso da seriedade,
mas ele precisa entrar para fazer uma pergunta. Você vai ver, vai ser um vídeo assim muito mais para histórico, muito mais didático do que a gente apenas fazer você rir com o Igrejildo. Vai ser engraçado a entrada do Igrejildo também nessa live, mas ele vai entrar dentro de uma temática que vai abrir os olhos de muita gente. E também o Historildo e outras informações. Mas essa história da Marta... Então, lembre-se, toda vez que você vê o filme do Batman, foca sempre quando o Batman estiver diante do Coringa. Você vai pescar muita coisa nesse filme. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Fatos e Histórias. E você é muito, muito, muito bem-vindo aqui. Fique com a gente, nação, e não perca as nossas próximas lives.